Bom dia, bom dia. Que a doce comunhão do Espírito Santo possa abundar poderosamente no coração de todos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Bruno Roberto Ramos, sou morador aqui de Minas Gerais, Ribeirão das Neves. Eu quero nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, compartilhar uma palavra nos nossos corações, para que a grandeza e a excelência do conhecimento do Senhor, nosso Salvador, o Filho amado do Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo, possa trazer no coração de cada um que neste dia ou no decorrer dos dias ou das semanas, quem ouvir ou assistir este vídeo, seja abençoado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A verdade é que nós somos limitados, mas o nosso Deus não. Nós somos pequenos diante dos olhos de pessoas tão poderosas, pessoas tão importantes, mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus que levanta reis é o Deus que abate reis. O mesmo Deus que põe no trono é o Deus que tira do trono. Então nós precisamos compreender, entender que o nosso Deus, ele permite que sejamos perseguidos, caluniados, acusados, desprezados, mas não permite que ficamos desamparados. A palavra de Deus, ela nos ensina que devemos ser zelosos do bem, porque as Sagradas Escrituras diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Então, não é só o que faz errado que está cometendo pecado. É o que sabe que tem que fazer o bem, mas não faz. Eu quero deixar uns salmos nesta manhã. O Espírito Santo colocou no meu coração para a amada e querida igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. E sou muito grato ao Senhor por esta rica oportunidade que Ele me concede nesta manhã de poder compartilhar a palavra do Senhor Deus. A verdade é que o Senhor permitiu o maligno me ferir. Eu venho de um decorrer de uma convenção meia tribulada, meia afrontada, perseguida e até mesmo caluniada. Porque há de ser que tem aqueles que apostaram tudo que eu não permaneceria com o Senhor Jesus. Então, ajuntaram-se pessoas importantes, poderosas, para investir contra o meu chamado, contra aquilo que o Senhor Deus colocou no meu coração, e vieram perseguições de todos os lados, e eu fiquei como uma bola de ping-pong para lá e para cá, né? Mas a palavra de Deus diz que se nós perseverarmos até o fim, nós seremos salvos. Então, nesta disputa entre poderes, o Senhor Deus, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre prevaleceu e sempre prevalecerá, porque aqui estou firme para a glória de Deus, pregando o Evangelho. E por mais que os homens conseguiram destruir ali o templo físico, com artimanhas envolvendo pessoas,
envolvendo rituais, coisas maléficas que não cabe a mim, né? Mas ao Senhor Deus que vê o oculto, o profundo e o escondido e conhece e sabe de todas as coisas. Na verdade é que cada um de nós é que fazemos as escolhas nas nossas vidas, né? Uns escolhem confiar em príncipes, mas os príncipes não poderão os livrar no dia do juízo final. Outros escolhem se unirem com pessoas e tirarem proveito de situações de pessoas vulneráveis, pessoas que no decorrer da caminhada foram perseguidas e afrontadas pelo maligno, usando pessoas, porque eu costumo dizer que o maligno ele não vai usar objetos, mas para ele te afrontar, te perseguir, te caluniar, ele sempre vai usar pessoas, porque Deus é espírito e Satanás também é espírito. Então, da mesma forma que o Senhor apodera-se de um corpo humano através do Espírito Santo, o direcionando no caminho, na verdade, na vida, o inimigo também ele tem o poder espiritual para entrar numa vida de uma pessoa e trazer destruição, né? Enfim, as obras satânicas são completadas naqueles que dão lugar. Então, por isso que nós temos que meditar na palavra do Senhor Deus, aonde a palavra diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, que nós devemos nos revestir do poder de Deus através do jejum, da oração, da súplica, do louvor, da adoração. Porque uma vez que nós enchemos o nosso espírito, a nossa alma, ela não vai realizar os desejos da nossa carne, né? Desejo do nosso corpo. Então, o corpo vai ser controlado, administrado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vai conseguir trazer o domínio próprio na natureza humana. Por isso que nós vimos muitas tragédias, muitos acontecimentos estranhos, onde a carne, o corpo da pessoa está mais forte do que o espírito. Então, o espírito estando mais fraco, o que sobressai é o desejo da carne. E a carne para nada tem proveito para o Senhor, né? Porque os frutos da carne nós sabemos que são várias, né, coisas que o Senhor Jesus nos orienta a vigiar. Então, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, nós precisamos entender que os dias são maus, né? A gente tem pedido ao Senhor que nos dê entendimento e sabedoria no profundo e no escondido, para que não venhamos cair nas astutas ciladas dos inimigos, que juntam-se em prol de alcançar os seus objetivos, mas muitas das vezes passando por cima de normas, sendo muitas das vezes violentos, e nós precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, para que o Senhor venha nos livrar, afastar para bem longe esses tipos de pessoas do nosso caminho, para que nós venhamos andar somente na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero que você abra sua Bíblia, se puder, se não puder, ouça com muita atenção que o Espírito do Senhor está falando conosco nesta manhã. No Salmos capítulo 11, aleluias, o Senhor é forte refúgio. Olha o que diz as Sagradas Escrituras, a palavra do Deus vivo.
No Senhor me refugio. Salmos de Davi. Como dizes, pois, a minha alma? Foge como um pássaro para o teu monte, porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, versículo-chave, ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos às suas pálpebras. Sonda os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Faz chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a sua face. Olha que palavra maravilhosa. Davi, ele está sendo aqui objetivo. Ele está sendo aqui sincero. Ele está dizendo que o Senhor está sentado no seu grande trono. Alabashure candarábias. Os olhos do Senhor estão atentos. Em outras palavras, meus amados e meus queridos irmãos, os olhos do Senhor estão como chamas de fogo. E a verdade é que uma vez que você busca a presença do Todo-Poderoso, que você pede ao Senhor o entendimento, você vai entender que o número 3 do Salmo 11 diz assim: ora, destruídos os fundamentos, que pode fazer o justo? Se Deus, ele te dá uma direção, como deu para Neemias, é lógico que vão levantar opositores. Você sabe que quando Neemias entristece diante do rei, o rei lhe pergunta: o que tu queres? Ele disse: eu quero lá restaurar os muros de Jerusalém. Porque a verdade é, meus irmãos, que nós vivemos um tempo onde as pessoas não têm limite. As pessoas não têm compreensão. Porque existem coisas que não é valor, aliás, que não é preço, mas sim valor. Quando Nabode é assassinado, ele foi assassinado porque ele não queria desfazer de algo que ele tinha um sentimento muito forte por aquilo. Talvez Nabode seja como eu ou como você, que nasceu, né, em um local ali, cresceu, suportou lutas, tempestades. Por exemplo, talvez você não saiba, eu era criança e por umas 7 vezes, aonde eu morava, onde é o lote da minha falecida mãe, porque é da minha mãe até hoje, porque eu sou o único filho que poderia fazer o inventário. E quando ela veio a falecer,
o valor que era para ser feito o inventário, que era para ser feito os documentos certinho, o gato comeu. É ou não é? Então, assim, as pessoas que por trás que sabem da situação, que tiraram proveito e que compraram, compraram em vão, porque se são amigos, entre aspas, saiu na chuva, perdeu o assento, meu caro. Porque o único que poderia fazer este inventário para passar a documentação para vocês é o filho legítimo, e o filho legítimo de Dona Almira Epifânia, dona do imóvel, sou eu, para a glória de Deus, né? E o Paulo Henrique Ramos, é claro que, como eu sou responsável, eu que acompanhei nos hospitais, eu que acompanhei ali nas hemodiálises, eu que fiz ali o velório e tal, né, e etc, e etc, até agora nem o juiz e nem a juíza e nem as autoridades não me chamaram também, né? Só que o juiz dos juízes, ele não dorme, né? Mas vejam bem, nós passamos neste mundo tribulações, angústia, dores, investimento, e como eu estava te dizendo, que o Neemias queria apenas restaurar porque ele estava triste, sabendo que haviam pessoas ali em Jerusalém que poderiam ter tomado a frente e restaurado ali aqueles muros, mas ninguém quiseram fazer. E quando ele vai fazer, os demoninhos se levantam, né, através de Tobias, Sanbalat e Gesem, que queriam impedir de todas as formas, mas quem tinha dado a ordem para restaurar os muros foi o rei. Então, nós sabemos que existem muitos homens e muitas autoridades do bem que zelam pelo bem e pelo aquilo que é honesto e aquilo que é certo, né? Mas veja bem, os fundamentos quando é destruído, por exemplo, eu me lembro quando eu era criança, a minha mãe contava uma história de que havia uma senhora numa rua, e essa senhora tinha condições financeiras boas, e uma outra senhora que tinha 4 filhos, que era muito pobrinha, que não tinha muitas das vezes nem o que comer, às vezes dar alimento para os filhos, e essa senhora lhe dava serviço para ali pagar uma diária para que ela pudesse comprar alimento para os seus filhos e etc, e sobreviver ali. E minha mãe contava essa história, eu observava aquelas palavras e nunca saiu da minha memória essas palavras, porque ela dizia que ao ir essa senhora mais pobre, mais de condições financeiras muito ruins, ela fazia ali as comidas, fazia ali os salgados e tal. E essa senhora reparava que esta outra senhora que prestava serviço, quando ela ia embora, ela não lavava as mãos. Ela deixava as mãos ali cheias de massas, de coisas gostosas que ela fazia, e esta patroa ficava vigiando. Mas um certo dia essa patroa teve a curiosidade de saber por que é que ela tinha aquelas atitudes e por que ela fazia aquilo. Então essa patroa vigiou ela, seguiu ela, e quando ela entrou para dentro de casa, essa patroa arrumou uma forma de entrar também, e ali observando aquela funcionária dela, ela observou que ela lavava a mão dentro de uma panela ali com água, e aqueles restolhos de massa que ficava na mão, ela colocava num fogão de lenha e ali misturava algo, né? E fazia ali um caldo e dava para os seus filhos. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que caráter não se compra. Caráter não se pode ser destruído. Deus, ele é especialista em reconhecer caráter. A Bíblia diz, aleluias, que o caráter
do homem de Deus e de uma mulher de Deus, ele tem que ser zelado. Davi, no seu salmo, está dizendo: se destruir os fundamentos, o que poderá fazer uma pessoa justa? Eu me lembro, meus amados e meus queridos irmãos, que no ano de 2003 para 2004, quando eu aceitei o Senhor Jesus como meu único suficiente Salvador, eu era repositor de supermercados e ali a gente repondo mercadoria na banca, nas prateleiras. Toda hora a gente tinha que parar para embalar uma compra, pegar um endereço, receber uma mercadoria. Então a gente apossessava-se de uma caneta para fazer ali, pegar um endereço, assinar uma nota de recebimento de mercadoria. E de costume a gente colocava aquela caneta na orelha e acabava indo embora com essa caneta. Chegava em casa, a gente colocava numa mesa ou num quarto. Mas quando eu aceitei o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu comecei a reparar que por muitas vezes já dentro do supermercado, trabalhando ainda, eu levava aquela caneta por distraição na orelha, mas às vezes no meio do caminho, eu morava 2 lotes atrás do supermercado que eu trabalhava, às vezes no meio do caminho a gente tinha que voltar. O Senhor Jesus vinha com a voz tão mansinha e dizia: a caneta. Aí a gente tinha que voltar lá na empresa, no trabalho, e colocar a caneta no balcão ou entregar para a moça ali que faz o seu trabalho ali, que recepciona as pessoas e tal, e etc. É muito lindo, é muito interessante como o Senhor Jesus, ele molda o caráter de um homem, de uma pessoa, para andar na verdade. Eu estou falando isso aqui não para minha glória, mas faz parte da convenção. O que errava não erra mais, o que roubava não rouba mais, o que prostituía não prostitui mais, enfim. É a purificação do velho homem para o novo homem. E nós vimos isso quando Zaqueu, ele deseja ver Jesus. Zaqueu era um homem milionário, cobrador de impostos. Então, assim, ele se apropriava de coisas, né, que era de Deus, porque a terra é de Deus. Os homens administram, né? Os impostos é pago para homens. Mas tudo pertence a Deus, né? Nós não levamos nada dessa vida. Homens poderosos já nos mostraram isso, né? Até mesmo o exemplo do Silvio Santos aí, que partiu, descansou e deixou seus milhões aí, suas empresas, deixou tudo aí. Não levou nada dessa vida, né? Porque está escrito que nós viemos nu e nu nós voltaremos para o nosso Deus. Mas pense nisso, porque Zaqueu, ele teve o desejo, aí ele sobe na figueira, Jesus, de vez de ele avistar Jesus, Jesus é que avista ele, fala: desce daí que eu vou lá na sua casa, eu quero tomar um café, eu quero conversar com você. E eles vão, os discípulos ficam perturbados: como assim Jesus soubesse quem é esse homem é Zaqueu, ele cobra imposto 10 vezes mais caro, 5 vezes mais caro das pessoas que não têm condições e tal, e etc, e etc. Mas Jesus já sabia quem era o Zaqueu. Então o Senhor Jesus, ele entra ali na casa de Zaqueu e começa: nossa, que casa bonita, que coisa maravilhosa, Zaqueu, quem é sua família e tal e tal. E a Bíblia diz num certo versículo que Zaqueu olha para os olhos de Jesus e o próprio Espírito de Deus o convence e ele diz: Senhor, durante toda a minha vida, o que eu tiver defraudado, eu vou devolver quadruplicadamente, porque a obra da convenção, o Espírito Santo de Deus, é que nos mostra, é que nos orienta que aquilo que fazemos, seja com um ou com o outro, vai nos trazer, né, malefícios na volta do Senhor Jesus.
Então, não é vergonhoso você, como eu que moro de favor hoje, né, sem precisão, porque eu não teria precisão de estar morando de favor, porque eu não sei o que a justiça, que o Ministério Público, que o delegado, o juiz ou promotor, não sei o que eles fizeram aqui na cidade de Ribeirão das Neves. Eu me lembro que quando eu já não estava aguentando mais fazer hemodiálise lá no Hospital da Baleia com a minha mãe, eu procurei o Ministério Público e pedi uma ambulância. Depois disso, a minha vida virou de cabeça para baixo, e agora que eu voltei ao normal, eu não tenho casa, eu não tenho mais empresa, eu não tenho mais casa, herança, eu não tenho mais... Aliás, eu não tinha nem chinelo para calçar. A gente não entende o que os homens fazem, como que eles fazem, mas Deus sabe, conhece, vê todas as coisas, e Ele jamais desamparará um filho seu. Na verdade é que nesta manhã o Espírito do Senhor está nos falando sobre convenção. Convenção da alma, do espírito. Convenção do que o que é dos outros é dos outros, o que é meu é meu. Não adianta, irmãos. Não adianta. Zaqueu tinha muito dinheiro, mas não era dele. Era tudo dos outros que ele tinha ali se apotestado de forma enganadora. Então o próprio poder de Deus o convenceu. O próprio Espírito do Senhor entrou no coração dele e o libertou. Disse, não adianta nada, Zaqueu. Você está com tudo isso aí, mas você está preso. Você está preso no mundo espiritual. O inimigo te acusa de dia e de noite. Você pode estar nos melhores banquetes, você pode estar nas melhores festas, você pode estar no melhor carro, mas você sabe que não é seu. Que você se apostou disso de uma forma errada, de uma forma né, que não deveria assim ser feita. Então, o salmista está dizendo que quando uma pessoa destrói, né, o caráter, a estrutura, destrói aquilo que Deus construiu dentro de um homem ou de uma mulher, só Deus pode restaurar. Porque no número abaixo do Salmo, o salmista diz assim, o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. O Senhor está assistindo, o Senhor está vendo o que os homens fazem diante dos olhos dele. Então, meu irmão, não é porque o seu patrão não está vendo ali que você deva fazer o que é errado. Não é porque seu gerente ou seu encarregado não esteja vendo que você tem que destruir, danificar, sei lá, etc. Então, você tem que saber que Deus é Espírito, Ele está em todo lugar. Aquilo que os homens não vê, Deus vê. Aquilo que os homens não sabem, Deus sabe. Aquilo que os homens não escutam, Deus escuta. Que nesta quinta-feira o Espírito Santo continue falando nos vossos corações. Que você possa deixar o Espírito Santo te convencer e saber que nós estamos aqui com um propósito. E Deus tem um propósito de salvar a sua alma, a sua vida, a sua casa e sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Espírito Santo resplandeça sobre o seu rosto. Que o Senhor te dê a paz. Olha, uma ótima quinta-feira, cheia da presença de Deus. Que o Senhor ilumine o seu caminho, que o Senhor traga luz na escuridão. E tudo aquilo que for trevas na sua mente, no seu coração, que o Espírito Santo possa purificar. Então, que o Senhor possa, nesta quinta-feira, fazer com que o Espírito do Senhor te convença que nós temos diante do céu, como está escrito, o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor, o seu trono. Amém? Eu sou o pastor Bruno Roberto Ramos, te desejo toda a felicidade do mundo, quero que o Espírito Santo te dê força, que o Espírito Santo abençoe sua vida, sua casa, seu trabalho, seus negócios, sua empresa, que o Espírito Santo resplandeça em tudo aquilo que você falar, que você assim almejar ser um homem e uma mulher de Deus. Deus te abençoe, um abraço, fique com Deus e bom dia. Um beijo para Jesus.